Em setembro de 2003, um pai ouviu da sua filha depois da escola que o professor havia comparado em sala de aula a figura do Che Guevara com São Francisco de Assis. Para o professor, eram dois exemplos de heróis. Alguns meses depois, o pai dessa garota, o advogado Miguel Najib, criaria o site Escola Sem Partido para receber denúncias de outros alunos que passavam por situações parecidas de doutrinação política ou ideológica dentro da sala de aula. E foram muitas e muitas denúncias de doutrinação, mais de 150 mil denúncias coletadas desde 2003, de professores em todo o país se aproveitando da autoridade em sala de aula para fazer propaganda, proselitismo com as ideias do marxismo, do ateísmo, do socialismo científico, da ideologia de gênero, do golpe de 2016, do Lula inocente e até inventaram que o Moro era treinado pela CIA. Se você aprendeu na escola que o capitalismo é sinônimo de exploração do trabalhador, que o empresário é malvadão, que a globalização só alimenta o interesse do grande capital, que o termo socialismo é o sinônimo, ou melhor, é o nome científico para a palavra amor, como disse o Frei Beto em palestra pública em Cuba em 2014, você certamente passou por essa doutrinação que o programa Escola Sem Partido quer combater em todo o país. De maneira simples, o que propõe o projeto de lei Escola Sem Partido? Colocar em cada sala de aula e também na sala dos professores um cartaz com os 6 deveres do professor para com os seus alunos. O primeiro dever, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses. O segundo dever, o professor não vai favorecer, constranger nem prejudicar os alunos por convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. O terceiro dever, o professor não fará propaganda política nem partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, passeatas, ocupação de escolas, entre outros. O quarto dever trata das questões políticas, sociais, culturais e econômicas. O professor apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes sobre o assunto estudado. O quinto dever, o professor respeitará o direito dos pais de passar a educação moral para seus filhos. O sexto dever, o professor será responsável para que esses deveres sejam respeitados por todos dentro da sala de aula. Como você viu, o Escola Sem Partido não cria nenhuma obrigação nova, nem altera o que já existe, mas expõe os deveres dos professores para os alunos, o que na prática atinge formidavelmente a propaganda comunista que vem sendo praticada no Brasil há décadas e dá abertura para os próprios alunos e os pais denunciarem os professores que usam a sala de aula como palanque político ou fábrica de comunista. Quais são os fundamentos legais do programa Escola Sem Partido? O artigo 5º da Constituição fala: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. O artigo 37 da Constituição assegura o princípio da impessoalidade. E a Lei 8.112 de 1990, o artigo 117, fala, abre aspas, ao servidor público é proibido promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição pública. Além disso, um professor que abuse de sua liberdade de ensinar e passa a doutrinar as crianças e adolescentes em sala de aula não cumpre o artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, que diz, abre aspas, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É por isso que não se deve confundir a liberdade de ensino com a liberdade de expressão. O professor tem sim em sala de aula liberdade para ensinar, ele tem autonomia para aplicar metodologia, vivências, técnicas e até expressar seu ponto de vista sobre a matéria ensinada dentro da grade curricular. O que é muito diferente do professor levar os alunos para protestos contra o golpe ou intimidar o aluno que veste uma camiseta do Bolsonaro, por exemplo. É bom dizer que o projeto de lei Escola Sem Partido ele não combate somente a doutrinação do professor dentro da sala de aula. Os efeitos da lei, se aprovado no Congresso, também vão se estender para livros didáticos, que não vão mais poder trazer um único viés, uma única versão da história, que hoje é uma tática muito utilizada exaustivamente pela esquerda.
Também as provas de concurso público, as políticas educacionais, os vestibulares, enfim, toda a educação brasileira vai ter que se acostumar com o pluralismo de ideias e não com esse monofásico de hoje. Somos resistências e vocês são fascistas de direita. Como está a tramitação do projeto de lei Escola Sem Partido no Congresso? O texto do projeto de lei 71.080 de 2014 ele está atualmente em debate numa comissão especial formada por 24 deputados federais. A relatoria está com o deputado Flavinho. A versão atual do projeto de lei ele manteve a proposta original de anos atrás, mas acrescentou a proibição de ensino da ideologia de gênero em sala de aula, do termo, abre aspas, gênero, e também está proibido o termo, abre aspas, orientação sexual. Se passar pela comissão especial da Câmara, o projeto segue direto para o Senado. O Senado aprovando, a nova lei entra em vigor em 2 anos. Resumindo, o Escola Sem Partido representa hoje todos os pais e alunos que não querem ficar reféns da doutrinação política, partidária, religiosa e até sexual de seus professores, que abusam hoje da liberdade de ensinar e passam a doutrinar, sendo autoritários e desonestos com seus alunos. Claro que não são todos, mas boa parte faz isso, e é isso que a gente está combatendo. Para fechar, o Escola Sem Partido é uma grande virada de chave na educação brasileira, porque reconhece no texto da lei que os valores de ordem familiar vêm antes, precedem os valores da escola, nas matérias de ordem moral, sexual e religiosa. Falando em português bem claro, quem ensina sobre o certo e o errado, sobre sexo e sobre religião é a família, os pais, os responsáveis, e não o professor comunista ateu que aplaude a exposição de homem pelado para crianças no museu.